Todo mundo quer ter uma opinião sobre isso, e todo mundo quer ter uma opinião sobre isso, porque isso impacta politicamente, e os bolsonaristas estão há meses tentando mostrar que tudo acontece e não é feijoada, que o trabalho do Eduardo Bolsonaro não é viajar pela Disney, que ele é um grande líder que vai salvar o Brasil do Xandão e vai salvar o próprio pai. E ele está, obviamente, ele e o Paulo Figueiredo, eles vão querer surfar nessa história. Mas isso é o que menos me importa. O que eu vi nesse instante, e a Duquesa de Táxi, ela publicou sobre isso, e eu queria começar porque a gente vai falar de efeitos e vamos falar de agentes políticos, né? Então a gente vai ter que tentar prever alguns efeitos, tentar descobrir quais são as causas e entender o que os agentes políticos estão achando. De start, vendo as publicações de petistas e vendo as publicações de fãs do PT e de bolsonaristas e fãs do Bolsonaro, os dois estão comemorando. Quando nós estamos num cenário em que esses dois comemoram, vocês sabem quem se ferrou. Que foi esse tweet da Duquesa de Táxi, eu gosto desse tweet. Porque os petistas não é que eles estão, que bom, fomos tarifados. Não, eles estão, Donald Trump, veja só, o imperialismo, é a hora do Brasil se unir contra o imperialismo. Que é assim, é um retorno a um discurso meio primordial das esquerdas. Que o PT está fazendo esse retorno, né? Todo o discurso que o PT está fazendo agora, neste momento no Brasil, é tentar voltar a um PT dos anos 90. Então, eles estão falando dessa taxação da questão do IOF como uma taxação dos ricos, e eles estão fazendo uma campanha sobre justiça tributária. Vocês devem estar acompanhando, tem toda uma campanha sobre isso. Que é uma coisa old school. Outra coisa que é muito old school, tá na gênese da esquerda brasileira, pós-comunismo, pós-64, é o anti-americanismo. O anti-americanismo tá na gênese da esquerda latino-americana. E, cara, eles estão agora com um anti-americanismo e com um discurso vou taxar ricos para ajudar pobres. Então é como se o Lula desse um cavalo de pau no wokeismo e regressasse à esquerda dos anos 90, que é onde ele se sente... Ele e a esquerda clássica do PT se sentem confortáveis, tá? Fiz isso aqui. Já o bolsonarismo está comemorando porque eles estão dizendo assim, nós temos amigos poderosos, tá? Nossos amigos poderosos estão botando pra ferrar, estão lenhando, Bolsonaro não tá sozinho, tá? E Xandão, você vai pagar por isso. Este é o cenário agora, nesse instante, algumas horas depois de ter saído o documento lá do Donald Trump, tá? Tá aqui, ó, o que a Duquesa de Táxi falou, pode pôr na tela, tá? Ela falou, esquerda miçanguinha feliz, direita biluteteia feliz. Vocês já sabem que deu ruim pra nós, né? Costuma ser assim, tá? Também antes de passar pro Renato, e depois o Renato vai falar, e a gente faz depois a leitura do documento do Trump, eu queria comentar também sobre... Não, eu já vou passar pro Renatão, não preciso fazer um comentário mais. Começa o Renatão. Renan, eu fui revisitar um outro caso aí dessas... possíveis taxações do Trump, né? Logo que ele anunciou, que foi um caso da Colômbia. Eu imagino que o Lula vai seguir pelo mesmo caminho. Do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que chegou até em um momento virar um grande herói aí da esquerda latino-americana, porque no início desse ano, o Trump, fazendo deportação de imigrantes ilegais, etc., anunciou a deportação de, acho que 2.000 colombianos dos Estados Unidos. O Petro respondeu, disse que era errado fazer isso, que não sei o quê, que ele não ia facilitar esse tipo de coisa, etc. Logo em seguida o Trump falou, ok, você não vai fazer o que eu estou querendo, eu vou anunciar uma taxação de 25% sobre os produtos colombianos. Eis que o Gustavo Petro responde e disse, ok, se você anunciar 25%, eu vou anunciar 25% em retaliação, e se você continuar aumentando, eu aumento até mais, aumento 50%, aumento 75%, 100%, e aí... pessoal, principalmente da esquerda, né, falou, meu Deus, é um herói, ele tá enfrentando os Estados Unidos, ele tá indo pra cima, ele não vai aceitar, ele tá fazendo respeitar a soberania colombiana e tudo mais, e o Trump, enfim, anunciou corte de visto do Gustavo Petro, ele até respondeu, olha, eu já vi o Pateta e o Pato Donald algumas vezes, não preciso ver mais, e continuou dobrando a aposta, ambos fazendo isso. Final das contas, pessoal, os imigrantes colombianos saíram dos Estados Unidos, voltaram à Colômbia, nos termos que o Petro pediu, sem algemas, fez uma recepção, mandou um avião presidencial, fez todo um malabarismo, disse que ia dar crédito para os caras, anunciar um grande programa de ressocialização, essas bobajadas, mas ainda assim nos termos dele. E no final das contas, as taxas sobre os produtos colombianos, elas não vigoraram. Elas tinham data para acontecer, não ocorreram, tá? Hoje a taxa que tem feita pelos Estados Unidos sobre a Colômbia é a mesma taxa que tem no mundo inteiro, que é a taxa dos 10%, que o Trump anunciou em abril, e no final das contas, esse assunto morreu. O Gustavo Petro continua sem o visto dele, mas
essa guerra tarifária, ela não se impôs. Então, eu imagino que o Lula vai... até porque já foi aprovado no Congresso a questão da reciprocidade, né? Então, o Lula tem liberdade para fazer essa negociação do mesmo jeito que a Colômbia fez com os Estados Unidos, para talvez tentar chegar em um meio termo ou definir algumas outras coisas. Só mais um ponto, que eu acho que a gente ainda vai falar mais, de BRICS, etc. Isso é um argumento seu pró, nada acontece feijoada. É isso. Tá. O outro ponto é do porquê, né? Quais foram as motivações principais? Foi porque o Paulo Figueiredo foi na comissão de subcomissão, da subcomissão de direitos humanos para imigrantes da subcomissão? Não foi. Eu, assim, sinceramente acredito que não foi por isso. Mas sim pelas definições que ocorreram na cúpula dos BRICS no Brasil, dia 6 e 7 de julho. Dentre elas, uma das coisas que foi definida entre os países, um dos milhares, centenas de tratados aí assinados, falava sobre a questão dos estados terem soberania para fazer a sua regulamentação das redes sociais. E isso vai na contramão de todo esse discurso bolsonarista e do MAGA, de que os países não podem fazer isso porque se trata de cidadãos americanos e de empresas americanas, e mesmo que não estejam em solo americano, tem que respeitar a primeira e segunda emenda americana e ponto. Né? Então, me parece muito mais uma retaliação a esse tipo de iniciativa, a outras que foram discutidas aqui, aprovadas aqui, sobre regulamentação de inteligência artificial, do que o Trump com uma grande preocupação com a democracia brasileira ou com o Bolsonaro. Eu tô na linha do Renato. É legal a gente fazer uma leitura do texto, porque o próprio documento diz muito sobre quais são as prioridades e sobre qual o desenho da carta. Naturalmente, eles estão ajudando um aliado político deles no Brasil, sim. O Trump entregou dois tweets, né? Um ontem, um comentário sobre o próprio tweet, e depois uma citação ao Bolsonaro do documento. Né? Não é dito que o documento ele foi feito... Assim, esta é uma taxação que está sendo feita para o Bolsonaro. Ele faz um manifesto para o Bolsonaro no primeiro parágrafo e depois ele prossegue com as razões sobre a taxação. Tá? Então é importante a gente fazer a leitura, porque né, aquela coisa hermenêutica. Antes de você falar, eu vou tomar uma opinião, vamos ler o bagulho, vamos ler. E aí a gente começa a entender, a gente começa a depender daquilo, tá? As razões. Naturalmente isso aqui é um exercício interpretativo, né? Que a gente vai vir aqui foi isso que aconteceu. A gente também tem algum grau de interpretação, uma subjetividade nossa aqui, que a gente vai discutir para chegar em algum termo. Tem aí a carta? Vamos fazer aqui o trampo, Rizeta? Tem lá no X do Sam Puncher, ele já postou já com a tradução, já facilita aí. Grande jornalista Sam Puncher. Ele é um jornalista profissional. Eu, como jornalista profissional, saúdo o jornalismo feito por ele. Quer ler ou podemos começar? Então, essa parte mesmo, vai lá. Vamos lá, a carta ela é endereçada ao Lula, tá? E isso começa, pode ser que, assim, realmente não conheço muito desses protocolos, ela poderia ser endereçada ao chefe de Estado do Brasil, mas ele, basicamente, ele cita o presidente da República, o Lula, então ela é como se ela tivesse um endereço formal no sentido de um ataque político, tá? Mas isso às vezes não é necessário. Talvez eu esteja falando besteira aqui, tá? Mas citar o Lula nominalmente é começar a música com o refrão, tá? Ele diz: prezado senhor presidente, conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Este tom e este primeiro parágrafo, tá? Mostra assim, tá aqui, me mostra ele do nada tá entregando. Assim, o Trump soltar um documento iniciando com isto, ele está querendo criar algum tipo de relação da sanção com o apoio dele ao Bolsonaro, que é o que ele está colocando, tá? E eu acho que é isso que os bolsonaristas, o Figueiredo, o Eduardo, talvez o próprio Jair queiram para a construção de uma mitologia a respeito deles. E esse primeiro parágrafo vai na linha do que ele já havia tuitado lá essa semana já, né? Sim. Aí prossegue. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos,
como foi ilustrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que emitiu centenas de ordens secretas e ilegais de censura às plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos, além de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para evitar esta tarifa de 50% estarão sujeitas à tarifa mais alta. Vamos lá. Então, volto para o começo, porque assim, o começo desse parágrafo que interessa, sobe. Ele bota, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres. Ele está falando do quê ali? Que tiraram o Bolsonaro da eleição. Bolsonaro seria não ter ataque. uma eleição livre. Tá, então e ele os bota... direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Aí tá falando das empresas americanas que estão sendo afetadas por isso, pelas sanções. Então ele trouxe ali, primeiro, ele saúda o Bolsonaro no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo ele diz que basicamente retiraram um aliado dele das eleições e depois você taxar e, vamos dizer, submeter as empresas americanas a uma regulamentação draconiana motivam em parte o que está acontecendo. Ou seja, ele está entregando... Estamos com 10 mil pessoas aqui na live, tá bom, Riso? Like na live. Maravilhoso, like na live. Riso acertou em fazermos uma live hoje. Pessoal, like na live, se inscrevam no canal. Vamos entrando na Valete. 10 mil no MBL e mais 1.500 no Arthur. Sim, hoje é 3 valetes que vocês ganham. Então hoje é especial. O setor jurídico acabou de falar que 3 valetes está um pouco exagerado. Não, é um dia especial. Bom, manda zap pro setor jurídico aí. Tá, pelo menos 2 aqui, vai. Vamos lá. Aí ele prossegue. Então a gente tem que fazer hermenêutica aqui, vamos pegando. Então assim, ele está atribuindo também essa sanção, ele está atribuindo como razão dela a defesa do Bolsonaro, que ele faz, né, do parceiro dele, e essa questão das empresas americanas, que é real. Vamos lembrar, as empresas de Big Tech estão próximas ao governo americano, elas são parceiras diretas do governo americano hoje, e elas estão se mobilizando aqui no Brasil por conta dessa regulamentação, porque é uma regulamentação que eles têm medo de se espalhar por outras nações e se tornar uma espécie de modelo jurídico de redução, não só das atividades dela, mas de um certo soft power que os Estados Unidos exercem em outras nações, através de empresas dele que trabalham com informação e dados e formação de opinião pública, que isso é poder hoje. Por mais que a gente finja, é poder, né? Quer comentar algo ou que eu posso pro próximo? Não, é isso mesmo e vai na linha do que eu falei da resolução do BRICS, que é importante nesse sentido, porque o que esses países querem, os países do BRICS, é de que eles tenham a soberania necessária para fazer qualquer tipo de regulação sobre rede social e inteligência artificial, o que vai na contramão do que o Trump e os Estados Unidos estão querendo. Então vamos lá, desce aí o parágrafo, Rizzo, vamos ler agora outro parágrafo, ele fez. Aí, pra mim, é onde começa. Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar dessa relação antiga e muito injusta, marcada por políticas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nossa relação tem sido, infelizmente, muito pouco recíproca. É em parte verdadeiro. O Brasil aplica mais taxas aos Estados Unidos do que os Estados Unidos aplicam ao Brasil. Posto isso, e curiosamente, o Brasil é um dos poucos países no mundo em que os Estados Unidos têm uma relação superavitária. Né? Tanto que quando veio aquelas últimas taxações, que ele ficou lá brincando de taxar o mundo, no final ele olhou pro Brasil e falou, é 10%, esses caras definitivamente não são o nosso problema. Aí ele diz, peço que compreenda que a tarifa de 50% é muito menor do que o necessário para equilibrar o campo de jogo com o seu país, e é necessário adotar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se empresas brasileiras, ou que operem no Brasil, decidirem construir ou fabricar seus produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para provar isso de uma forma rápida, profissional e rotineira, ou seja, em questão de semanas. Curiosamente, a Embraer faz isso lá, né? Ela monta aviões lá e algumas operações industriais no Brasil terminam a produção dos Estados Unidos. Curiosamente também, eu já trabalhei nesse setor, ainda temos no Brasil muitas sistemistas do setor automotivo, tá? Que são empresas que fazem, vamos dizer, partes inteiras de carros que exportam isso para os Estados Unidos. No caso, a produção desse material ficaria altamente comprometida.
Aí ele prossegue. Se por algum motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que escolher aumentá-las, será acrescentado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias do Brasil, causando déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Nesse ponto é mentira. Os Estados Unidos não está em déficit com o Brasil. Os Estados Unidos está em superávit. A balança comercial americana é favorável para eles. Aí prossegue, esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e de fato à nossa segurança nacional. Aí isso aqui é discurso para dentro. Ele tá mentindo, porque os Estados Unidos são superavitados em relação com o Brasil, mas ele soa, vamos dizer, ele está defendendo o interesse americano. Então, eu vejo na carta dele vários materiais, um apoio a um aliado político no Brasil, um apoio às empresas de Big Tech, e agora um aceno ao produtor americano, e a ideia de America First. Venham brasileiros produzir aqui, como se a gente fosse uma grande grande potência industrial indo produzir lá. Aí ele fala, além disso, por causa dos contínuos ataques do Brasil às atividades comerciais digitais das empresas americanas, bem como de outras práticas comerciais desleais, estou instituindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação de seção 301 contra o Brasil. Que é uma legislação que abre, vamos dizer, é dos anos 70, se não me engano, essa legislação, que abre, vamos dizer, uma espécie de um processo interno para averiguar essa relação desigual, desproporcional que tem com os Estados Unidos. Em geral, quem costuma receber isso, tá, cai nesse 301, acaba entrando num grande litígio jurídico com os Estados Unidos, e isso costuma ir para a OMC, na Organização Mundial do Comércio, para, enfim, resolver isso juridicamente. E o Brasil já foi ao OMC não por causa disso, mas em outros casos. Acho que inclusive com os Estados Unidos. Prossegue. Se o senhor quiser abrir seus mercados comerciais, até então fechados para os Estados Unidos, e eliminar suas políticas tarifárias, não tarifárias e barreiras comerciais, nós talvez consideremos um ajuste dessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo. Repare que a possibilidade dele fazer qualquer tipo de alteração ao que prega a carta não tem a ver com eleição, ou com Bolsonaro, ou com qualquer coisa do tipo. Tem a ver com tarifa, né? Com política tarifária e não tarifária. Então, verdade, porque veja, esse assunto, olha o que o Renato falou, esse assunto é o mais importante para ele, porque na prática, se ele cede nisso, se o Lula cede nisso, ele cede naquilo. Logo, resolve esse assunto e os outros temas ficam meio que de lado, né? Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. O senhor nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Obrigado por sua atenção a este assunto. Vamos lá. Essa carta, ela vem justamente na semana em que se encerrou um evento dos BRICS que aconteceu em solo brasileiro, em que o grupo que é liderado pela China e que o Brasil é uma espécie de um porta-voz meio ridículo. O Brasil ocupa no BRICS uma posição de cãozinho de briga no debate internacional. Hoje o Brasil ele estava com a presidência aqui, né? E atua dessa forma. É o porta-voz ali do que, no fundo, a China quer jogar pro mundo, né? Sim. E o Brasil ele organizou esse evento aqui e os BRICS anunciaram que assim, uma série de países ia se juntar como parceiros. Acho que teve um país que se tornou membro efetivo dos BRICS e aí uns 15 países foram anunciados como parceiros. O Trump veio a público assim, em seguida anunciar a taxação sobre esses países. Então assim, o que está acontecendo aqui não é um fato isolado. Antes que a galera venha assim falar, olha, isso aconteceu porque o Eduardo lá foi fazer um lobby. Não, o Trump está fazendo isso, ele tirou a semana para isso. Este é o tema da atuação política do Trump justamente essa semana. É uma punição aos tais BRICS e aliados do BRICS por serem, vamos dizer, parte desse bloco chinês. E ele meteu-lhe taxa. Então, ele está fazendo isso com o Brasil com um valor maior? Sim, 50% é um valor maior. Isso tem a ver com outros motivos? Tem. Mas, eu posso colocar aqui, eu não sei exatamente, tá? Se isso será para os BRICS um problema. Que eu vou jogar minha primeira pergunta para o senhor Renato Batista. A reação natural do Lula já é reclamar e falar que isso é uma intervenção americana sobre a soberania brasileira. Aplicar reciprocidade. Você acha que ele vai aplicar reciprocidade na hora? Sim. E a segunda coisa que ele vai fazer é ligar pra China. Claro, óbvio. Quer dizer, eu tô fazendo assim com o dedo, né? Ele não vai ligar assim, né? Oi. Eu ia gostar dessa. Quem? Eu ia gostar dessa piada, pra caralho.
Ele vai ligar, ô, seu Xi Jinping, você podia comprar uns desses negócios aí que eu tô vendendo nos Estados Unidos, que eu tô todo lenhado aí. Exato. Que eu acho que é o básico, assim, a Rússia, ela sofreu sanções muito maiores, ela foi proibida de fazer comércio com praticamente todo mundo, e a vida foi tirado do sistema SWIFT. E a vida tá acontecendo normalmente na Rússia. A vida tá rolando. O Beraldo conhece. Cara, tá tudo normal. Você vai passando. A vida tá rolando normalmente. Quem fez essa inserção da Rússia nesse mundo paralelo é a própria China. E aí eu te pergunto: você prevê algo nesse sentido? Com certeza. Ó, uma coisa. Primeiro tem que ver o seguinte. Essa briga do Trump com os BRICS, ela tem sentido? Me parece que sim. Pelo menos um ano a gente tá vendo várias iniciativas de Brasil, dos outros países do BRICS dizendo o seguinte, olha, a gente precisa desdolarizar. O Brasil, inclusive, disse isso. O Lula disse isso. Né, novamente atuando como porta-voz dos BRICS. Então, e falando de várias alternativas para fugir da influência americana, do ponto de vista econômico. Então, faz sentido o Trump querer brigar com isso. Além disso, ainda tem a questão das tarifas, que, para lá do jogo geopolítico, é uma proposta de campanha dele e algo também para ele, para dentro dos Estados Unidos, faz total sentido. Então, já está unindo essas duas coisas. Ainda pega mais umas questões laterais aí, Bolsonaro, a questão da liberdade de expressão, e já junta tudo isso num bolo pacote muito grande e vê o que ele consegue ter de resolução de qualquer um desses assuntos. Né? Porque, assim, pra quem chegou agora na live, acho que já tá com mais de 12 mil pessoas aí, eu falei aqui no início, eu acho que o Lula vai atuar como atuou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que disse que ia fazer a taxação de 25% na Colômbia, ele falou, vou fazer 25% nos Estados Unidos e vou aumentar, e vamos continuar aumentando, e vamos pra briga. No final das contas não teve tarifa nenhuma pra Colômbia. A tarifa lá é de 10%, igual o Trump aplicou, né, praticamente no mundo inteiro. Então, eu acho que o Lula vai seguir a linha do Gustavo Petro, que acho que inclusive até ele já se pronunciou até sobre essas tarifas do Brasil. O Lula tem um contato muito grande aqui com ele. Eu imagino ele seguindo esse caminho e, claro, buscar novos mercados na China. A gente está falando, o Brasil, se não me falha a memória, é 15% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, assim, claro, é relevante pra caramba, mas daria para achar outros caminhos? Assim, cara, sendo honesto, meio que daria. A gente precisa só entender uma coisa, tá? Rapidinho. O Brasil é um país muito fechado. O Brasil exporta pouco. Vocês sabem disso, né? Existe aquela visão assim, o Brasil é um país agroexportador. Gente, o Brasil, ele é um país agro, tá? Ele também exporta, mas nós não somos um grande exportador. O Brasil é fechado pro mundo, tanto para importações quanto para exportações. O Brasil é um país fechado, acima de tudo. Então, mesmo na relação com os Estados Unidos, que já não é mais o maior parceiro comercial do Brasil, isso não é grandioso. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Aqui o Riso separou legal as exportações do Brasil para os Estados Unidos, né? O primeiro bloco ali é o que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Isso dá um total de 37 bilhões de dólares no ano de 2023. Principal produto na pauta de exportação: petróleo cru, petróleo refinado e minério de ferro. Certo? Tá no primeiro bloco ali. Depois vai para ferro semi-acabado. Pig iron, não sei exatamente o que é pig iron, se é, sei lá, não é minério de ferro. Me falem depois o que é. E aí lingote de aço. Ou seja, cara, uma grande parte da exportação brasileira para os Estados Unidos é petróleo e ferro gusa, tá? É material, assim, de baixo valor agregado, commodities, como ferro, aço é pouquinho e petróleo. Aí nós vamos lá na parte, vamos dizer, aquele bloco azul, grandes veículos de construção. Dá um zoom aí que eu não tô conseguindo ler, Rizzo. Engine parts, electrical Parte parts. de motor. Produção industrial. Essa bloco aí, gente, é a nossa produção industrial que vamos pra lá, tá? Aí depois, na parte esquerda, uma coisa que São Paulo vai sofrer muito, tá? Suco de frutas e açúcar cru. Isso basicamente São Paulo, acho que não sei se ainda é o maior, mas costumava ser o maior produtor de cana e refinava a cana como açúcar e exportava. Laranja, tem uma indústria gigantesca de laranja que vai ser pego. Café também impacta São Paulo e Minas Gerais, então é aquele amarelo, tá?
Paraná vai ser muito afetado pelo... Tá vendo aquele Shaped Wood? Se eu não me engano, Shaped Wood é... Shaped. Ali, aquele um rosa mais forte. Compensado, que é usado na indústria de casa nos Estados Unidos. Isso o Paraná exporta demais para os Estados Unidos. Então o Paraná vai ser afetado ali. Aquele 1,2% ali é Frozen Bovine Meat, é carne de boi congelada, que é a JBS Friboi, que está listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ali embaixo tem Planes, Helicopters and Spacecraft, que é basicamente a Embraer, tá? Que vai ser muito afetada, e ela também está em São Paulo. E aí eu queria mostrar... E outra coisa, tem aquele Sulfate Chemical Wood Pulp, que é polpa de celulose, que é também feito muito no Paraná. E também tem São Paulo, né? Também é muito pego nisso. Então, se o riso for agora no meu Twitter, dá uma olhada no meu Twitter, por favor. Você vai ver a seguinte coisa. Eu postei lá a pauta de exportação de alguns dos estados, né? São Paulo, por coincidência, é um estado que exporta mais para os Estados Unidos, porque tem os aviões, tem uma parte do açúcar, tem eu falei, não, Embraer avião, tem suco de laranja, tem café. Assim, São Paulo vai ser muito afetado. No que eu já vou jogar uma pergunta, como é que fica o Tarcísio nisso? Vai parabenizar a vitória de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro? Lembrando, cara, o Tarcísio, ele tá em São Paulo porque o Bolsonaro mandou. Estou falando isso dia 9 de julho de 2025, né?